Olá, Olá, juntos e Shalom Now de novo. Então, vendo aqui um outro domínio, né? Outro esquema inicial desadaptativo, né? De desconfiança, abuso. Trabalhando também nesses 4 níveis: cognitivo, experiencial, comportamental, relacionamento terapêutico, né? Uma pessoa que ativa esse esquema, né? São pessoas geralmente que têm uma desconfiança muito elevada com relação à lealdade dos outros, né? A fidelidade, entende que as pessoas não são verdadeiras, que as pessoas teriam sempre razões ocultas, né? Seriam pessoas que de alguma forma teriam seriam privadas da face verdadeira das pessoas, né? Então, é um padrão de jeito de ser que a pessoa ativa em alguns cenários onde ela se sente desconfiada de que há algo por trás das coisas, né? Então, como a gente trabalha com pessoas assim, né? Essa característica ela é comum de vários quadros, né? Mentais, como, por exemplo, transtorno de personalidade paranoide, né? Outro quadro, transtornos delirantes paranoides também pode apresentar um esquema de desconfiança, né? Como é que a gente trabalha com este tipo de paciente? Borderline também assim, lembrando, né? A nível cognitivo, experiencial, comportamental. Cognitivo, né? A pessoa que é desconfiança tem um padrão de ser muito hiperalerta. É uma pessoa que está sempre tentando de alguma forma captar no seu campo perceptual informações ocultas, informações que leve a confirmar suas teorias da conspiração, conspiracionistas contra si, né? Então, é uma pessoa que está sempre vigio, procurando isso, né? Então, é comum a pessoa, digamos assim, tá num relacionamento amoroso, daí tá ali conversando no WhatsApp, se despediu da pessoa. Ah, boa noite. Ah, boa noite, amor, boa noite. Daqui a pouco essa pessoa pega, sai do WhatsApp, o que ela faz? Ela vai lá no Instagram para ver se a pessoa tá online no Instagram. Que é para ver se essa pessoa, né, não tá enganando. Ah, me deu boa noite, tá no Instagram, então tá me enganando, né? E essa checagem que essa pessoa vai fazer é uma checagem de desconfiança, né? Então a gente tem que começar a reduzir esses tipos, né, de necessidade de checagem, fazer a pessoa refletir se isso faz sentido, né? Se, por exemplo, tu vê a pessoa online, tô dando um exemplo da vida online, porque é o que a gente mais tem hoje em dia, é o que mais aparece nos, na, nos, no setting terapêutico, essa presença de desconfiança, né? Então, tu começar a tentar checar a relevância disso, né? De, bom, tu vê a pessoa ali online, será que a pessoa pode estar só ligado no computador e foi deitar, foi tomar banho e deixou online, né? Será que vale a pena tu lançar, né, mão dessa desconfiança, tu ficar, né, atento a esses detalhes, né? Será que não é melhor tu ficar atento que a pessoa te traz, aquilo que tu tem de realmente real do que a pessoa te traz, né, verbaliza para ti, né? Tentar reavaliar essa tendência, fazer a pessoa perceber que tem uma tendência de sempre esperar a má fé do outro, né? De que o outro vai agir de uma forma mal intencionada. Aqui, essa questão também é de questões abusivas, né? Então, aqui a gente também tem uma questão da pessoa
se relacionar com os outros de uma forma onde permita que o outro abuse, né? Então a gente também tenta fazer a pessoa se fortalecer, né? Se empoderar frente aos outros, para não se colocar em situações abusivas, né? Não se deixar humilhar, né? Então, mostrar as competências que essa pessoa tem, as coisas boas que essa pessoa tem, as qualidades, para não justificar uma visão de inferioridade frente a condutas abusivas dos outros, de invasão. A nível experiencial, a gente vai acessar memórias onde a pessoa, de alguma forma, se sentiu desconfiada ou se sentiu humilhada, né, invadida pelos outros. Porque essas duas condições são complementares. Essas pessoas, geralmente, que são desconfiadas, elas tiveram um padrão em algumas relações e lá na sua infância onde se sentiu abusada. Não necessariamente fisicamente, não aquele abuso físico necessariamente, né? Abuso psicológico, de se sentir colocado para baixo, ou humilhado, ou enganado, né? Então a gente vai acessar essas memórias para lembrar e tentar de alguma forma ressignificar, né? Tentar não personalizar a experiência como se a pessoa fosse daquele jeito ou generalizar. Cuidar desses dois aspectos. A personalização, a pessoa não se sentir uma pessoa menor do que os outros, e também não generalizar as experiências. Bom, se uma pessoa me fez mal, será que todas as pessoas são assim? Eu posso generalizar, né? Auxiliar a pessoa a expressar a raiva, né, com as suas situações abusivas que enfrentou. A gente trabalha muito o conceito de lugar seguro, né? A gente pede para a pessoa imaginar, a gente faz isso também muito com transtorno de ansiedade, mas aqui a gente também faz isso. De a pessoa imaginar um lugar onde mais se sente seguro no mundo. Esse vai ser um lugar onde a pessoa vai recorrer quando emocionalmente se sentir invadido, enganado, né? Essa pessoa vai se imaginar indo para este lugar de segurança, de tranquilidade, né? Na sua imaginação, vai fechar os olhos, fazer uma respiração, imaginar indo para este local. Comportamentos, algumas sugestões de formas de trabalhar a nível comportamental, né? Primeiro, a confiança, tentar de alguma forma dar sempre um voto de confiança inicial para as pessoas, né? Ser sempre, entre aspas, pró-réu, né? Ou seja, confiar, tentar confiar a pessoa. Procurar grupos de apoio com quem possa conversar antes de tomar comportamentos, adotar comportamentos. E o terapeuta pode fazer parte desse grupo de apoio, né? Antes de eu tomar uma decisão baseada na desconfiança, de ter uma DR, enfim, eu vou conversar com alguém sobre isso. Então, criar esse tipo de rotina, não, eu nunca vou tomar essa decisão baseada na minha desconfiança. Eu vou conversar com alguém, buscar um, dois, três, quanto mais pessoas, melhor, para discutir isso. Cuidar também para não buscar parceiros abusivos que possam reforçar essa crença de que as pessoas são abusivas, desleais, né? Estabelecer limites, né, nos relacionamentos para que não permita que os outros tenham ações abusivas, né? Então a gente trabalha muito com a pessoa essa questão de imposição de limites, né, até onde as pessoas podem ir sem invadir a integridade física e psíquica, né? E ser menos punitivo com as pessoas, menos condutas de punição, ainda mais sem ter dados concretos de que as pessoas estejam sendo necessariamente desleais. Tinha preparado para conversar com vocês aqui também sobre fracasso. Não, peraí, eu vou botar aqui outra aqui. Autossacrifício. Então, autossacrifício, essa aqui é uma outra que eu quero comentar com vocês, tá? São pessoas que tendem a geralmente se colocar em segundo plano,
né? Pessoas que tendem a valorizar mais as questões dos outros e a se verem como um papel de coadjuvantes da sua própria vida, né? O protagonismo é dos outros, as necessidades dos outros são mais importantes, né? As minhas coisas elas podem esperar. Eu tenho que resolver as coisas dos outros depois se voltar para minha vida, né? Eu tenho que suportar a dor, né, de dar conta do que o outro sempre está me demandando. Eu tenho que fazer o que o outro me demanda. Então, aqui a gente vai trabalhar também a 4 níveis, sempre a 4 níveis. Cognitivo, né? Mudar a percepção exagerada quanto à intensidade das necessidades dos outros. Porque nessa crença, a pessoa sempre tem uma tendência a imaginar que o que os outros precisam é muito mais importante do que eu preciso. É sempre muito mais urgente. É sempre muito mais necessário, né? E o que as minhas coisas elas podem esperar. Será, né? Será que são realmente? Então a gente começar a refletir sobre isso, né? As necessidades dos outros são diferentes, por quê? Né? Por que são mais importantes? Qual é a diferença? Às vezes daí quando eu estou discutindo isso, eu vou num campo experiencial, eu troco os papéis. Eu digo, bom, agora eu vou fazer o teu papel, então eu vou fazer o papel do teu amigo. E tu vai pedir para mim. Depois a gente vai trocar de novo esses papéis. Para fazer o paciente perceber que quando é o outro pedindo, ele valoriza mais. E quando é ele pedindo, ele valoriza menos. Que o problema não é a necessidade do outro, é ele se colocar para baixo, né? Então, ele dar-se conta disso. Aumentar a consciência das suas próprias necessidades. Fazer o paciente, daqui a pouco, fazer uma lista de tudo aquilo onde ele atualmente não se sente atendido, coisas que ele gostaria de fazer e não está tendo tempo para fazer, né? Daqui a pouco ele vai ver que tem uma lista enorme de coisas. Daqui a pouco ele vai se conscientizar de que, meu Deus, olha tudo que eu estou deixando na minha vida para fazer e eu não estou fazendo por conta dos outros. Porque eu sempre estou fazendo para os outros e não faço para mim, né? Poxa, eu gostava de ver um jogo de futebol, gostava de jogar bola com os meus amigos, gostava de olhar sites falando sobre corrida, né? E hoje eu não consigo mais, eu tenho que achar uma estratégia para conseguir me atender quanto a isso. Eu tenho que começar a botar primeiro essa atividade que eu estou falando para vocês agora para ajudar o paciente a se conscientizar que tem necessidades e as necessidades dele estão ficando para trás. E depois ajudar ele a entender que ele tem que começar a botar isso em prática, né? Depois a gente vai entrar lá na parte comportamental, que é a ação, né? Realçar a importância, né? Perdão, aqui está realçar o desequilíbrio, né? Mas é reforçar na vida do paciente a importância do equilíbrio entre dar e receber. E que eu tenho o direito de receber também. Que os outros têm que também estar à minha disposição para quando eu preciso. E eu aprender a contar com os outros. E precisa ter esse equilíbrio. Às vezes eu faço também eu faço uma listinha, um balanço semanal. Teve um paciente que fez essa semana isso. Eu fiz uma listinha, uma balança que ele sempre coloca de um lado as coisas que ele fez para os outros e do outro lado as coisas que os outros fizeram para ele. E essa balança tem que estar sempre equilibrada, né? No mínimo, não quer dizer que tem que, eu fiz 4 coisas para os outros têm que me fazer 4 favores. Não, não é isso. Mas é ter um mínimo de equilíbrio. Não pode estar assim, daqui a pouco, 10 coisas que eu fiz na semana e não pedi nada. Na outra semana eu fiz 15 coisas para os outros fizeram uma coisa para mim. Na outra semana, 30 coisas eu fiz, os outros fizeram 2. Né? Opa, existe um desequilíbrio muito grande aí. Né? Tu tá te doando demais para os outros e pouco fazendo por ti. Cadê o equilíbrio nessa balança? Né? Então, buscar esse equilíbrio entre dar e receber. Alguém entrou com tudo aí no áudio. E a gente trabalha a nível de experiencial, né? Então a gente também visita momentos da infância onde em algum momento nessa infância essa pessoa se sentiu privada de ter suas necessidades atendidas pelos pais.
E eu não estou dizendo que tenha sido realmente privado, às vezes foi. Mas às vezes o paciente, o seu eu criança, sentiu-se tendo as necessidades não atendidas, privado das coisas que eram importantes. Isso já é um dado importante. Já vou abrir para ti, tá, Cici? Tá bom. E a nível comportamental, né? A gente poder também trabalhar ações que, de alguma forma, façam o paciente não ativar esse esquema, né? Porque os comportamentos são para isso, para o paciente não atuar na manutenção, né? Na supercompensação ou evitação do processo esquemático, né? Então, o paciente pedir para satisfazer suas necessidades, conseguir pedir ajuda, conseguir pedir favores, contar com os outros, né? Conseguir verbalizar, não consegue verbalizar, conseguir escrever, mandar mensagem, trabalhar um raporte, estratégias, porque às vezes o paciente que é acostumado com autossacrifício é um paciente privado de habilidades sociais, ele não sabe pedir as coisas, ele desacostumou a fazer isso. Daqui a pouco tu vai ter que trabalhar essa habilidade com ele. A gente vai aqui ensaiar na sessão terapêutica, através de uma dramatização, tu pedindo algo para alguém, de uma forma assertiva. Porque o paciente tão desacostumado tá de fazer isso, daqui a pouco ele tá falando assim, ô fulano, faz isso para mim agora. Calma, vamos trabalhar de uma forma assertiva, né? Não precisa ser agressivo. Não precisa sair da passividade direto para agressividade. Tem formas de a gente fazer sem tu invadir o espaço do outro, né? Então, claro que esses pacientes são mais passivos do que agressivos, né? Mas às vezes eles viram a chave, né? Vão para agressividade. A gente tem que moldar o comportamento através de estratégias de dramatização para o paciente conseguir uh, expressar as suas necessidades sem ser agressivo com os outros. Quer dizer, tanta coisa acumulada que quando a pessoa vai falar, se explode, né? E às vezes a gente é assim mesmo, né? Age assim. Não escolher pacientes, não escolher parceiros carentes, pessoas que vão desequilibrar essa balança entre dar e receber, né? E estabelecer limites, isso é muito importante com esses pacientes. Saber dizer não, né? Esses dias mesmo eu estava atendendo uma paciente que na parte de cima da casa dela mora a filha, né? E na parte de baixo, com ela, mora o filho. E o filho é assim, ele comprou um cachorro, sai para ir para os estudos e a família toda sai, enfim, vai fazer suas coisas e ela fica lá, ela trabalha em casa, né? E daí ela fica em casa, ela tem que limpar os cocô do cachorro, ela tem que ajudar o cachorro, fazer tudo pro cachorro. O outro, quando chega, não é capaz, o filho não é capaz de ajudar a limpar um cocô. E é um presentão, porque é um Old English, aqueles sheepdog. Sabe a Priscila TV Colosso, né? Eles deixam um presente, eu já tive um, né? E ela, coitadinha, já na terceira idade lá, né? Não se exercita, então não tem muita mobilidade, né? Eu daqui a alguns anos, quando eu entrar na terceira idade, espero estar com mobilidade para poder, mas ela, no caso, ela não tem, assim, ela tem uma dificuldade, assim, de mobilidade ainda, e não pede ajuda, faz. E não é capaz de, quando o filho, assim, né, de o filho dizer, olha, mãe, limpa ali no pátio, ela, não vou, limpa tu, né? Claro, falar de uma forma assertiva, né? Mas de dizer, não, isso eu não vou poder fazer hoje. Não, ela sempre diz sim. Os familiares descem para a parte de baixo da casa, que é onde está a cozinha, para comerem. Eles comem todos juntos, a família da filha. E fazem uma bagunça, né? E deixam tudo para ela fazer também. Porque sempre quando dizem, mãe, tu limpa a louça que a gente tem que sair, ela sempre diz sim. Ela nunca diz não. Então, conseguiu botar limites nos comportamentos dos outros. Porque daí ela passa uma boa parte do dia, porque ela tem que trabalhar. Ela tem um trabalho que ela exerce em casa, né? E ela não consegue se organizar, não consegue priorizar suas atividades, porque ela tem que estar dando conta das necessidades do resto da família, né? Até terminar de limpar os cocô, até terminar de organizar a cozinha, até terminar de limpar o chão. Bom, daí cadê a sua atividade profissional? Ela não divide, ela não pede para saciar suas necessidades e também não sabe dizer não. E sempre está se auto-sacrificando. Então a gente trabalha essa habilidade social, né? E relacionamento terapêutico, né? De
entender que a paciente pode, esse estilo de paciente que eu reforço o contato, ao contrário do border, para tu ver, a gente se transforma de um paciente para o outro. Então, essa é uma outra mensagem que eu quero passar para vocês. Vocês daqui a pouco vão ver ali no relacionamento terapêutico, poxa, daqui a pouco ele está falando que o terapeuta tem que botar limites, agora está falando que o paciente tem que, né, tem as suas necessidades e carências, mas também tem que encorajar o paciente a tomar conta do. Desencorajar o paciente a tomar conta do terapeuta, mas também encorajar a confiar no terapeuta e valorizar suas necessidades de dependência. Então, poxa, um terapeuta que às vezes que priva, dando limites, daqui a pouco está encorajando ao contato. Esse é um tipo de paciente que eu digo, olha, tu pode me mandar mensagem quando tu precisar. Porque é aquele tipo de paciente que não quer te mandar jamais te incomodar. Ele está tendo uma crise de ansiedade, ele vai querer aguentar a crise porque entende que vai estar te incomodando se te mandar mensagem. Vai ser sendo um estorvo para ti. E esse é o teu papel. Né? Ele contratou um serviço psicológico, né, de atendimento. E incluir isso, uma ajuda ativa, né, é claro, vai do perfil de cada terapeuta. Então, nesses casos, eu vou fazer questão de estar à disposição. Às vezes até minha companheira estranha, poxa, essa paciente te ligando domingo, né? Eu entendo, né, a sensação, mas é uma paciente que eu explico para ela, não, essa é uma paciente que eu tive que dar essa liberdade agora, né? Não pude dar essa restrição, porque nesse momento é importante para ela sentir que ela pode contar com os outros. E eu tenho que ser instrumento dessa conscientização. Porque se eu digo não, eu estou reforçando o esquema de que, opa, não, eu não posso contar com os outros. Se eu, como terapeuta, fizer isso, eu estou reforçando esse esquema disfuncional dela. Então, nesse caso, daí eu vou dizer, olha, ao mesmo tempo que tu tem que ser independente, eu quero que tu saiba que tu pode contar comigo. Ah, teve uma crise de ansiedade domingo, me manda mensagem, conta comigo. Né? Daí eu vou estar trabalhando a importância, né? Fazendo ela se sentir à vontade para entender a importância de poder contar com os outros, poder saciar suas necessidades também, tendo os outros como instrumento de auxílio, né? E porque eu vou estar dando esse exemplo. Vocês se lembram em sala de aula quando eu falei de uma situação que eu tive no passado, né? De daqui a pouco eu tô ali fazendo olhando acho, um livro e dizer, olha, lembrei de ti, lembrei de uma paciente que se sentia um lixo, se sentia inferiorizada, né? Então mostrar, opa, alguém lembra de mim, alguém pensou em mim durante a semana. Isso não é desenvolver uma contra-transferência erótica, não. Isso, porque daí isso tem limites, né? Isso está distante disso, né? E claro que a gente sempre cuida isso. Mas demonstrar, olha, com relação aos temas que a gente está trabalhando na terapia, eu vi um livro que me lembrou, acho que vai ser importante para ti, né? Ah, eu vi o livro lá, a Virtude do Egoísmo, que trata da Ayn Rand, que tu vai abordar alguns temas relacionados à tua independência, da tua feminilidade, são coisas que tu valoriza, da tua liberdade, né? Acho que vai ser legal para tua terapia, daí eu lembrei de ti. Tu deixa claro que tem uma coisa a ver com a terapia, né? Não é, eu estava pensando em ti, não. Tem que cuidar, né? Para que isso seja um limite de reparação parental com uma fundamentação, né? Para intervenção terapêutica e deixar isso claro para o paciente e não levar para o lado da pessoalidade. Existe uma linha importante, não é tênue, é grossa, né? Que cabe a gente cuidar na hora de fazer esse tipo de intervenção. Então a gente vai atuar nessas várias linhas, né? Então cada uma aqui, vocês vão ver que tem bem delimitado. Eu procurei deixar bem mastigadinho, né? Qual é o intuito, qual é o objetivo, o que a gente faz nessas atividades. Essas explicações que eu fiz para vocês hoje foi para explicar assim, como é que a gente faz essa linha de abordagem, qual é a pegada da abordagem cognitiva, como é que a gente trabalha de forma experiencial, como é que a gente trabalha a nível comportamental e a nível de relacionamento terapêutico. E aqui você vai encontrar em outros diversos tipos de domínios. Tá? Quero abrir agora um espaço para vocês possam me fazer perguntas, tirar dúvidas, trazer curiosidades. Quero passar um pouquinho a palavra para vocês.
Eu tenho uma, professora, em relação aos esquemas desadaptativos, e aí questão de algum diagnóstico prévio. Por exemplo, assim, eu tenho realmente, daí já fui diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho TAG, tá? No momento de uma crise, eu estou criando esquemas adaptativos para lidar com essa situação, e aí cabe ao terapeuta, esses esquemas, ele trata pontualmente ou ele sabe que é porque é em relação à tag, fica uma coisa meio de lado e se trabalha os grandes esquemas, os esquemas centrais lá de trás, assim, como é que se joga com essas duas situações? Assim, uma coisa é o diagnóstico ateórico, né, que é a transtorno de ansiedade generalizada. Dentro desse diagnóstico foi feito baseado em sintomas, sinais e sintomas característicos, né, deste quadro, para entender dentro do padrão cognitivo como é que se manifesta, o padrão de modelo explicativo. Isso na disciplina, eu não sei se já fizeste comigo, acho que essa não, teorias e técnicas, né? Nessa a gente vai ver os modelos explicativos, né? Porque daí o TAG ele entra dentro do modelo explicativo cognitivo comportamental, onde a gente vai entender que existe um padrão de preocupação muito excessivo da pessoa, com padrões muito rígidos e excessivos de realização. Não botei aqui por acaso, tá? Então, assim, de expectativas com relação a si mesmo, com relação aos outros, né? Então, assim, de realização. Também a gente vai ver alguns outros, como, por exemplo, de vulnerabilidade ao mal com relação aos outros. A pessoa tem uma preocupação muito grande de o outro vai fazer uma atividade, será que vai ficar tudo bem com ele? Será que ele está bem? Né? Será que vai sair tudo como correto? São pessoas também que têm uma atitude em alguns momentos de negativismo, né, de achar que as coisas podem dar errado, então tem que ter algum controle para controlar uma possibilidade de algo sair catastrófico. Estou dizendo que seja assim, porque os domínios dos esquemas, né, e os esquemas iniciais desadaptativos podem variar, não precisam ser, não existe uma receita de bolo, tô dando alguns que podem ser ativados, né? Então a gente tem esse modus operandi de uma pessoa que tem um padrão de preocupação, lança mão de comportamentos preocupados, de checagem, está sempre cuidando se está tudo bem, aquela pessoa que está fazendo trabalho, checa 1000 vezes o trabalho se está tudo certo, porque se não checar, daí vem outra coisa do modelo explicativo do modelo cognitivo do transtorno de ansiedade generalizada, que a checagem acaba sendo por si próprio o reforço positivo do próprio comportamento preocupado, que é a checagem, ou seja, a pessoa pensa assim, se eu não checar, algo de ruim vai dar errado, então eu tenho que estar sempre me preocupando, sempre tendo vários comportamentos preocupados. A pessoa que eu amo, minha namorada foi fazer foi para um, digamos que ela seja técnico de enfermagem ou enfermeira, né? E tá frio, daí daqui a pouco tu liga lá, tá tudo bem, amor, hoje a noite tá chuvosa, ó, tá caindo granizo, tá tudo bem, tu tá te sentindo bem, liguei só para saber se tu tá bem, né? A pessoa tá sempre com um comportamento preocupado. Eu não tô querendo te descrever, porque para cada pessoa é diferente, tá? E às vezes é uma diferença bem grande como se manifesta. Mas é um padrão de preocupações, porque o conteúdo da preocupação pode ser direcionado para outras áreas, tá? Pode ser para estudo, uma pessoa que, olha, eu estou muito preocupado em bem na prova, estou muito preocupado com como é que o professor me vê, se o professor me vê como uma pessoa competente, se eu estou passando a imagem de um bom aluno, não basta ser um bom aluno, eu tenho que estar passando a boa imagem, eu tenho que estar indo bem, se eu errar uma questão, meu Deus, o que as pessoas vão pensar, né? Será que eu estou, né, me saindo bem? Será que eu vou ser um bom psicólogo porque eu errei uma questão? Então, pode ser várias coisas, né? Então, aquele padrão de preocupação. E daí a pessoa o que faz? Quando as coisas saem um pouquinho errado, eu tirei 9,9 numa prova, a pessoa pensa, viu, eu devia ter me preocupado mais. Se eu tivesse me preocupado mais, eu não teria tirado 9,9, eu teria tirado 10. Daí tu reforça o processo desse círculo de preocupação, né, de comportamentos preocupados, que geram, claro, daí esse círculo de preocupação vai ativar a ansiedade, né? Porque a pessoa está sempre vendo tudo como difícil, tudo como
passivo de preocupação, então a pessoa está sempre ativando os mecanismos ansiogênicos de sistema GABAérgico, de sistema hipotálamo hipófise adrenal, que vai liberar adrenalina, corticotropina, cortisol. A pessoa está sempre com o corpo em estresse, né? Daí para essas pessoas é bom, às vezes, procurar uma atividade física, uma atividade assim, para liberar um pouco dessa endorfina, para também não prejudicar tanto o corpo, né? Então, assim, esse mecanismo vai ativar alguns esquemas com modos de enfrentamento, né? Então, assim, são pessoas que muitas vezes pode ter esse negativismo. Por quê? Porque justamente tem um padrão preocupado por entender, ativar um esquema de negativismo, de pessimismo, de que se eu não me preocupar, as coisas sempre vão ser erradas. Então, se eu não ficar sempre ligado, sempre no 220, preocupado, antenado, hipervigilante, as coisas vão sair do controle e vão dar errado. Né? Então, ao mesmo tempo que eu vou ter que lançar mão de estratégias a nível de abordagem de segunda onda lá, técnicas de relaxamento, monitoramento de crenças, monitoramento do comportamento preocupado, eu também posso atuar a nível de esquema para combater a nível cognitivo, experiencial, comportamental e a nível de reparação este domínio de esquema de negativismo que uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizado pode manifestar, né? Então, tá tudo interrelacionado, né? Isso aqui é uma abordagem que vem acrescentar a visão de aspectos de personalidade que um modo de funcionamento mais global a nível cognitivo a pessoa tem, que é aquele modelo explicativo que eu tentei te explicar no início, rapidinho agora, a pessoa tem um padrão comportamental de preocupação que se retroalimenta e tem também ativação de alguns aspectos de personalidade, que um deles pode ser o do negativismo. Então não adianta só atuar lá trabalhando técnicas de relaxamento para o paciente diminuir a ansiedade. Eu tenho que também combater esse aspecto da personalidade de negativismo, de achar que quando as coisas não forem controladas, as coisas vão sair do controle, serão catastróficas, né? Vai dar tudo errado. Né? Então, eu vou atuar nesses níveis de intervenção. Eu quero dizer, esse negativismo, por exemplo, ele só se ativaria dentro de uma crise. Eu concordo, porque me acontece quando me dá uma crise. Num geral, fora delas, eu passo, obviamente, eu acho, né? Isso aí, fazendo uma terapia, tu acaba descobrindo que não, tu até é uma pessoa negativa e tu nem tinha consciência disso. Mas, no geral, eu entendo que, assim, ó, quando bate a crise, poderia vir essas questões de negativismo, da hipervigilância, do excesso do controle, normal, acontece mesmo. Mas, eu digo, fora dessa crise, eu não vejo isso acontecendo, entende? É por isso que eu digo assim, eu entendi o que tu quis dizer, que se trabalha de uma forma global, mas e aí? Né? Eu vou trabalhar no momento de crise, eu vou dar foco nisso no momento da crise, eu vou tentar descobrir o que acontece por fora, como é que funciona. A gente vai começar também a identificar os gatilhos para essas crises. Quais são as situações onde tu ativa esse tipo de personalidade? Porque existem contextos. Né? É na hora dos estudos, na hora que tem uma prova, na hora que tem um ensaio, né? Onde eu tenho que ser perfeito. Enfim, qual é o contexto? Quais são os gatilhos onde tu ativa esse modus de enfrentamento? Né? Então a gente tem que começar a identificar isso, né? E daí isso faz parte daquela avaliação inicial. Ok? Prof. Diga. Deixa eu ver vocês. Não, é legal assim, quem teve. Deixa eu ver aqui, eu acho que a Marina e a Márcia. A Márcia não teve na aula. Nós temos aula de manhã, né? Na sexta, alguns dessa turma, de psicofarmacologia, né? E muitas coisas que tu tá falando, assim, já desde lá do início, né? Da psiquiatria, né? Hoje teve uma questão que a gente teve no estudo dirigido que dizia por que o sistema dopaminérgico é considerado um seletor de comportamento, né? E uma coisa que a gente viu importante, olha que interessante, né? Que o adolescente, ele 16, 18, 20 anos, ele produz muito pouca dopamina, então ele precisa criar comportamentos de risco, né? Muito justifica as drogas, as aventuras, as coisas que os jovens fazem, né? Nem sabe que loucura que estão fazendo. É justamente porque o nosso organismo ele produz nessa faixa etária, né? De 16, 18, 20 anos, muito pouca dopamina.
E hoje a gente ainda estava vendo, né, a questão do GABA e do glutamato, né? Que Uhum. que um é um neurotransmissor inibidor, o outro é excitatório. E agora o Lucas estava falando, né, nessas questões de um pouco fisiologicamente ter alguns comportamentos inibitórios, né? E a gente precisar colocar alguns fármacos, né, para que sejam excitatórios, assim, para que a gente crie mecanismos de defesa positivas. Eu achei bem legal esse intercâmbio Pois é. justamente da aula de hoje, né? O problema do TAG é exatamente o contrário, é completamente excitatório, né? Aí tu trabalha com a questão GABAérgica, tem que ser elevada, porque é muito glutamato na cabeça, no corpo, é tenebroso o negócio. Eu também tô com a cadeira de psicofármaco, só que de noite eu tô apaixonado, cara. Que cadeira maravilhosa para se trabalhar nessas questões. Eu tenho um livrinho antigo aqui, que é de cabeceira. Tem uns guardados assim, uns que eu deixo de cabeceira aqui. Eu vou tirar a imagem, tá? Para vocês não verem minha... Tô aqui com uma calça, uma bermuda informal. Não quero perder cortar a liturgia, né? Dos vestimentos. Eu vou tirar a imagem rapidinho, só um pouquinho. Não sendo uma samba canção com a foto do Aaron Beck, tá valendo. E aí, turma? Olá, já voltei. Esse aqui que é bem interessante, ó. É antiguinho, tá? Mas ele é bom. Eu gosto muito dele. É ainda atual. Esse aqui, meu Deus. É de que ano? Olha só, né? Olha como é que tá a página já. Amarelada, mas eu gosto. Eu tenho mais atual, tá? Esse aqui é para as questões mais... conceitos mais fundamentais de base, que é bem interessante. Meu Deus, é de 1993. Mas, assim, o Schweinsberg e a Cole são papas dessa área, assim, eles tratam de um assunto de uma forma muito didática, assim. Então fica só, a gente está sendo do tema da aula, tá? Mas fica aqui uma sugestão para quem quiser achar baratinho um sebo, né? É um Lança livro lá que vale depois a no pena. grupo o nome. Ele fala sobre os princípios gerais do tratamento, diagnóstico e classificação, né, sobre os antidepressivos, estimulantes, ansiolíticos, hipnóticos, estabilizadores, antipsicóticos, tratamentos combinados, de urgência, né? Enfim, é bem interessante, assim, eu gosto muito, apesar da cor. Larga lá no grupo depois, por favor. Vou tirar uma foto, vou mandar lá no grupo. E aí, pessoal? Mais alguma questão? Vocês querem trazer? Eu vou mandar agora no grupo tirar uma foto aqui. Enquanto vocês pensam em alguma coisa para perguntar. Assim, ó, amanhã... Quem não viu a aula não vai entender nada eu mandando essa foto, né? Mas... Eu já vou usar algumas técnicas amanhã. Estou indo amanhã numa e domingo noutra comunidade terapêutica, né? Vou bater um papinho com meus intox. E aí eu já coloco sempre um pouquinho da tua aula. Uhum. Bem legal, assim, porque são técnicas, né, que a gente utiliza porque tu vê aquela questão que tu falou o Thiago é um afilhado meu de Passo A mesmo, né, dele ter aberto o inventário minucioso destemido, que fala no 4º passo do A. No 5º ele fala, né? E agora ele foi pai e me agradeceu muito, assim, porque já fazem 10 anos que ele concluiu o programa e ele era uma criança... Que isso? Era uma criança adotada, né? E tinha uma dificuldade com o pai, assim, gigantesca, né? Com o pai adotivo, né? Até porque ele tinha tido 3 adoções. Ele foi adotado, devolvido, adotado, devolvido e adotado. Foi pego com sarna. Sim, cara, uma tragédia, né? Inicial. Aí foi parar na comunidade, eu conheci, comecei a ajudar. E a gente fez aquela questão que tu falou lá no início da aula, que eu estava no carro ainda, de fazer o papel, né? Do pai, né, e dele se referir a mim como pai e fazer, tipo, de dizer coisas para mim como se fosse tentativa de dizer para o pai, né, de abraçar como se fosse o pai. Nós treinamos durante 6 meses, assim.
Até que um dia ele conseguiu abraçar, beijar e dizer que amava o pai. A gente fez 6 meses de experiências semanais, assim, do abraço, do carinho, da palavra. Bem legal. E amanhã eu tô indo lá, de manhã, em uma CT, vê lá, ó, a dificuldade, né? Quando a gente entra, que a gente vê que a gente não tem nada, né? Que a gente reclama, a gente reclama de barriga cheia. Às vezes a gente ajuda a gente a ser mais empático com nós mesmos, a gente vê a dor do outro, né? Ao mesmo tempo que é bom a gente poder sentir-se assim, ao mesmo tempo eu digo que sempre, toda dor ela é importante, né? Mesmo desde a menor até a maior. Mas eu te entendo, eu sei que às vezes ajuda a gente a ter um processo empático melhor com a gente, né? A gente poder pensar, poxa, né? A minha dor eu posso manejar melhor, né? Eu posso ser mais querido comigo mesmo, porque eu acho que tem tanta gente sofrendo de coisas tão graves. Será que a minha condição é tão grave assim? Não no sentido de autodesvalorizar a sua condição. Eu te entendi, César, mas no sentido de poder olhar com mais carinho a nossa dificuldade, sem ser tão drástico, né? Então, é bom, né? Mas ao mesmo tempo eu digo, né? Então, assim, aquelas duas facetas, né? Ao mesmo tempo tudo é sempre importante. Se eu sinto, né? É importante, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que a gente poder experienciar a dor do outro, e isso só acontece também quando a gente consegue ser empático com o outro, eu também consigo gerar mecanismos de empatia comigo mesmo e me olhar de uma forma mais carinhosa, né? De uma forma mais compreensiva, mais otimista. É que nem na pandemia agora, né? A gente reclama muito do isolamento, né? De estar em casa, longe de alguns familiares, longe dos amigos, das festas, dos aniversários. Esquece que o verdadeiro isolamento, né? É aquele paciente que está na UTI, entubado, impossibilitado de ver o familiar e às vezes até falecer sem poder ter um carinho e uma palavra. Então, é nesse, claro, Luiz, que eu concordo contigo em grau, gênero e número de que dor não tem tamanho, né? Cada um com a sua dor, cada um com o seu sofrimento, cada um com o seu luto, cada um, né, com as suas perdas, mas que é uma lição de vida. Muitas vezes a gente vê uma situação assim verdadeiramente difícil, né? Isso, claro, é uma opinião muito particular de quem trabalha há 20 anos com esse público, né? Assim, de ver situações de verdadeira tristeza, assim, né? De não chegar em fundo de poço, porque o fundo de poço tem água limpa. Chegar no lamaçal, na lama, na M, né? Então é muito... Mas e vocês, o que vocês acham sobre essa questão da desvalia que tá... Dois segundinhos, é eu só queria abrir um pouquinho para Cici. Cici, tu levantaste a mão. Eu vou falar rapidamente já, deixa o colega aí falar. É assim, ó, quando você relatava daquela senhorinha, eu lembrei de um fato também que aconteceu. Eu lhe pergunto, como chegar nessa modulação do equilíbrio? Porque às vezes as pessoas viram a chave total. Quando as pessoas sabem que nós fazemos psicologia, às vezes as pessoas nos ligam e pedem alguma informação. Então, teve uma colega que me ligou e a mãe dela estava numa situação que nem aquela senhorinha que você falou. Aí ela ligou e disse assim, Cici, me fala uma coisa, será que a minha mãe ficou louca? Eu disse, como assim? É porque ela cuidava só de nós. De uma hora para outra foi para a psicóloga e largou tudo, só cuida dela e nos deixou abandonados. Então eu percebi que ela virou a chave. Só que eu disse para ela, não, louca ela não está. Ela só voltou a viver de novo. Eu acho que... Mas eu percebi, né, que virou demais. Eu acho que ela deveria cuidar deles um pouco, se bem que todos são adultos. Eu disse, não, a sua mãe louca não está. Mas os familiares têm essa ideia, né, de que a pessoa que cuidava de todos e muda que ficou louco. Louco, ela, desculpa o termo, ela estava louca antes. Que colocação maravilhosa, porque assim, é muito comum em pessoas que têm esquemas de autossacrifício, quando elas começam a mudar o comportamento, a família não quer aceitar, porque é muito conveniente para a família ter um faz-tudo, alguém que não diz não, né? Alguém que está sempre à subserviência dos outros. Acho que a Ana
De alguma forma ele se reconheceu, né? Então, isso é cômodo para as famílias, né? Então, eles não querem que tu saia desse papel. A gente não quer entrar em psicologia social, que nem é meu forte, né? Mas aquela questão dos papéis, né, na família, que são subsistemas que se intercalam, se modificam, né? Então, é bom ter alguém que seja a pessoa que a gente pode contar, que faz sempre fazer tudo, e daí gera essa sensação de estranhamento, que gera nas pessoas ao redor, inclusive na pessoa. A própria pessoa às vezes fala, bah, parece que às vezes eu não sou eu, né? Eu estou me sentindo culpado por não estar ajudando os outros, ou por estar botando primeiro a minha necessidade e depois os outros, né? Então, existe, claro, que um equilíbrio, mas o equilíbrio, muitas vezes, ele vai gerar estranhamento, né? Às vezes as pessoas vão sentir como se, não, parece que agora fulano só pensa nela. Não, ela simplesmente está pensando um pouco mais na sua vida, priorizando suas necessidades, né? Então, aquela pessoa não está mais subserviência. Então, isso gera uma sensação de que, nossa, a pessoa, né, não se importa mais. Enfim, a gente tem que cuidar muito com essas interpretações que às vezes são enviesadas, né? A gente pode achar, por estar tão acostumado a ver aquela pessoa subserviente, se auto-sacrificando, se subjulgando, e quando a pessoa para de fazer isso, isso gera uma sensação de, meu Deus, agora essa pessoa se tornou egoísta. Por quê? Porque qualquer coisa que diferencie daquilo gera estranhamento, né? Gera a pessoa saindo daquele papel que para mim era conveniente, para mim me satisfazia, né? Opa, não, agora aquela pessoa também tem coisas que são importantes para a vida dela, né? Então, e isso tem muito a ver com os aspectos culturais, né? A gente pode entrar em questões de sociedade machista e patriarcal, que muitas vezes as mulheres se colocam nesse papel, né? Não estou dizendo só na brasileira, se tu vai lá no Japão, alguns orientais ainda as mulheres, né, são muito subservientes, né? Ou questões culturais ocidentais, sul-americanas, onde os pais são muito cegonhas ainda, né? Tem que estar sempre recebendo os filhos, sempre, né, cuidando ainda, né? Aquelas famílias um pouquinho com pais cangurus, né? Então, assim, se tu vai lá para os Estados Unidos é completamente diferente, né? Os filhos com 18 anos saem de casa, chegam só na dia de ação de graças, Natal, e se vira, né? E os pais não se sentem culpados porque assim é a cultura deles. Não, e aqui não, os pais latino-americanos, eles têm uma coisa muito de autossacrifício para os filhos, né? Eu deixo, né, de ter as coisas e dou para meus filhos porque eu tenho que fazer isso até quando eles precisarem, mesmo com 40, 50, 60 anos, né, eu tenho que primeiro dar para meus filhos, né, eu tenho que sempre estar à disposição, sempre à disposição de saciar todas as necessidades dos meus filhos, né? Então tem também aspectos culturais que influenciam, né, do que se espera de um pai. O pai tem que estar sempre, né, saciando sempre a subserviência dos filhos, né? O pai não precisa mais ter vida, agora é ajudar os filhos, né? Então, entra também as questões culturais, aquilo que é esperado numa cultura e que ajuda a reforçar esses padrões esquemáticos em quem tem esses esquemas de autossacrifício ou de subjugação. Então, é bem complexo tudo isso, né? E gera, sim, esse estranhamento, essa sensação de raiva, às vezes raiva do terapeuta, que ele está indo nesse terapeuta, então não era assim, agora tu ficou egoísta. Às vezes a família se volta contra ti como terapeuta, né? Ou o companheiro, porque, poxa, agora essa pessoa, né, não era assim, né? Uma pessoa que atendia a família agora, né? Às vezes as pessoas não gostam nem de ti como terapeuta, porque tu promove essa mudança, né? Eu quero ouvir o Lucas depois da Ana Paula. Já vai chegar aí, Ana Paula. Pode ir a Ana primeiro, que eu já tinha perguntado, Tá. já me atravessei. Vai, Ana. Então tá, Ana. Oi. Não, o que eu quero dizer é que, entrando assim mais no pessoal e não tanto, mas na matéria, tá? Do autossacrifício, eu consegui sair do autossacrifício em ficar com doenças físicas, né? Então, esse ano, a pandemia, eu fiquei com um problema nos meus rins, isso aqui, um monte de coisinhas assim. Aí eu me dei conta, né, um discernimento de que eu estava vivendo a vida dos meus filhos e das outras pessoas em geral, assim, da família, e não tinha tempo para me cuidar, não tinha tempo para pensar na Ana Paula, né?
E agora não, agora eu estou ensinando os meus filhos a serem autônomos, a terem a sua vida, porque eu preciso ter a minha. Então, assim, é bem legal de ver esse meu crescimento. Bem bom. E ao mesmo tempo tu está fazendo um bem muito grande para eles, porque muitos filhos, eu atendo muito paciente, eu acho que isso é um traço, eu diria que é um traço importante ao nível de transformação. Muitas pessoas que procuram atendimento têm um traço de dependência e emaranhamento, né? São dois esquemas que aparecem muito nas terapias. Dependência porque as famílias muitas vezes reforçam essa dependência. Os pais se tornam pais que acabam muitas vezes protegendo demais os filhos, né? Nessa questão do autossacrifício, porque pais que se autossacrificam também protegem demais às vezes, né? E os filhos se tornam dependentes dos pais para fazerem tudo. E às vezes gera um emaranhamento, né? O que é meu, o que é do meu filho, nós somos a mesma, meus filhos somos as mesmas coisas. O que é necessidade minha, o que é necessidade deles? Onde é que eu começo, onde é que o outro termina? E às vezes a gente tem que trabalhar isso nas sessões, né? Para a pessoa se diferenciar, sair do emaranhamento, né? Cortar com o cordão umbilical, não gerando mais dependência e começar a não se autossacrificar buscando suas necessidades, né? Tudo isso interligado. Para vocês verem como os esquemas, eu faço questão de falar isso, porque às vezes estão quase sempre interligados. A gente se separa por fins didáticos, né? Até as intervenções, as próprias intervenções que a gente faz num esquema vão repercutir em outros, né? Então tá tudo interligado ali. Lucas, obrigado, Ana Paula, por compartilhar, perdão. Eu ia falar isso agora, agradecer para a Ana, até porque ela já ajuda a puxar o gancho do que são dois pontos. Um era com o que o César falou e outro aproveitando agora essa questão da Ana. Sobre essa questão do orgulho, tá? O que a Ana falou que eu achei muito legal, que ela dizendo, fiquei muito feliz com a minha construção, Biririboró. Mas eu vejo, e aí eu quero saber a opinião de vocês também, como é que vocês estão vendo essa questão do orgulho ser tratado como algo quase pejorativo, tá? Porque o que acontece? No momento que a pessoa não passa mais a ter orgulho das situações dela, muitas vezes ela não consegue se valorizar, não consegue encontrar valor nas coisas. Isso na realidade está fomentando mais um aspecto de doença psicopatológica, né? Que tipo, a pessoa não se valoriza, ela não consegue encontrar valor nas coisas dela e nas coisas que ela faz e acaba tirando prazer, né? E eu tô vendo que isso tá começando a ficar muito enraizado culturalmente nos dias de hoje, né? Quando tu vê uma pessoa orgulhosa por uma conquista, por algo, e há aquele desmerecimento por tipo, cara, o que tu conquistou, grande coisa. Olha ali aquela mãe que cuida de 3 filhos e tem 4 empregos. O que tu conquistou é merda nenhuma, tá ligado? Eles não podem até não falar exatamente dessa forma, mas eles transformam esse orgulho em algo quase que pejorativo, o que acaba levando essas pessoas para um adoecimento pessoal, psicológico, patológico, enfim. E eu queria ver de vocês o que vocês acham dessa pontuação do orgulho atual. E aí, pessoal? Lucas fez uma chamada para ação aí. Eu posso falar. Não, eu mudei o meu orgulho de ser a supermãe, tá? Porque o meu filho, o mais velho, ele tem 11 e o mais novo ele tem 9. Então, eu tive 2 filhos, um atrás do outro. Então, eu fui a supermãe, aquela mãe maravilhosa, né? Só mãe. Aí, agora, eu faço o quê? Eu me orgulho de ser a profissional Ana Paula. A Ana Paula, a mulher. Sou mãe? Sou, mas não 24 horas. Então, eu fiz essas mudanças, assim. Ainda estou fazendo, né? Eu estou numa fase de mudanças e de crescimento. Mas acho que é por aí. Lucas, eu vejo assim de 2 formas, né? Uma sadia, né? E uma nociva. Por exemplo, assim, eu com a minha idade hoje, engenheiro há 30 anos, fazendo psicologia em função de uma causa que eu trabalho há bastante tempo, eu posso dizer para ti assim, Lucas, eu me sinto orgulhoso, né? Com a minha idade estar cursando psicologia. Só que o orgulho ele tem que ser, que nem disse o Luiz, no equilíbrio, assim. O orgulho de coisas construtivas, ele é uma situação, né? Uma pessoa orgulhosa é aquela pessoa assim que não dá o braço a torcer, que é dono da razão,
né, que é prepotente, ou seja, é um contexto para mim, né, esse orgulho muito pejorativo, como tu disseste, né? Uma coisa nociva, uma coisa assim que realmente prejudica. Agora, os orgulhos assim, tirei, eu sinto orgulho porque o Luiz contou no semestre passado que ele tinha ficado chateado com o professor dele, que ele estudou, esperava um 10 na disciplina, e aí veio a nota e não era o 10, e aí ele se Sempre conta essa decepcionou e história. tal, sempre conta. E aí o professor tentou manipular, ele disse, não, meu, tu é um cara inteligente, tu é um cara legal, só não tirou 10. E por a história dele, quando eu tirei o meu primeiro 10, né, no grau total, foi com ele, semestre passado. Então, eu me senti orgulhoso de ter conseguido tirar 10 na disciplina de um professor que tentou tirar 10. Então, mas de uma forma, assim, leve, né? Na minha opinião, positiva. Assim como eu acho que tem orgulhos, né? Uma pessoa orgulhosa, aquela que não deixa ser tocada, que não admite uma opinião, que tem a sua razão. Não sei se tu conseguiu compreender assim o que eu entendo. Sim, eu entendo, mas eu quero dizer assim que não é sobre as questões de orgulho negativo e positivo, é literalmente sobre as conquistas. Porque deixa para contextualizar para vocês, para entender o que vocês pensam, né? Esses dias eu estava muito orgulhoso sobre as coisas que eu conquistei. Pô, eu perdi minha mãe há 3 anos, eu não tenho mais ninguém na minha vida, não tenho pai, não tenho irmão. E aí eu, feliz com as coisas que eu estava conquistando, e eu estava pensando, cara, o que é isso que eu estou conquistando? Vide, de novo, pessoas que estão passando, né, problemas, pode ser com a pandemia, pode ser com qualquer situação. O que é essas pequenas coisas que eu conquisto? Eu sou um cara privilegiado, essas minhas conquistas, sabe? E isso eu parei para pensar, cara, olha aí, ó, eu posso estar entrando numa espiral depreciativa, negativista, ruim, porque, tipo, cara, minha conquista é muito válida, minha conquista é legal. Por que a minha conquista é menor, vide a conquista dos outros, entendeu? Por que eu não posso me orgulhar? Por que o orgulho é tratado como algo feio? Porque isso foi embutido em mim de certa forma, né? Em relação ao orgulho, cara, tipo, de novo, o que tu conquistou? Olha aí o que as outras pessoas que estão com 3 vezes nível abaixo de ti estão conquistando. E eu acho que isso daí está colocando muita gente em situação de risco no sentido do tipo, não vejo mais orgulho nas coisas que eu conquisto, tudo que eu conquisto é pequeno frente a pessoas com menos condição que conquistam coisas, né? E aí era nesse sentido. Obviamente, eu tenho consciência que esse orgulho ruim, como tu falou, César, pô, é certo que é muito, faz mal, mas é mais nesse sentido da conquista, entendeu? Agora, tu pega uma pessoa que perdeu o pai, perdeu a mãe, né? Não tem irmão, mora sozinho. Cara, tudo que tu conquistar tem que ser e deve ser motivo de orgulho para ti, meu. São conquistas pessoais, particulares, pequenas ou médias ou grandes, que tem que te deixar orgulhoso. Com certeza, assim como teu pai e a tua mãe, seja onde eles estejam, com certeza estarão orgulhosos de ti, das tuas conquistas, dessa tua busca incessante de ser feliz. Sim. Eu queria complementar, porque te escutando, parece que tem uma crença muito forte de não fez mais que a tua obrigação. Sabe aquele papo de mãe, bate muito bem. Que te tira 10 na prova lá e chega em casa e olha que toque máximo e não fez mais que a tua obrigação. Mas isso não é, eu concordo com o César, isso não faz sentido, porque a gente tem que se abastecer internamente, né? Essa dependência de validação externa, ela é péssima. Na verdade, ela é bem ruim e tem tudo a ver com o que a gente trabalhou hoje na aula. Então, desfaz a crença, assim, vai pensando nessa crença, como trabalhar ela. Eu consegui, não, depois, pensando sozinho, não. Cara, minha conquista é show de bola, isso daí não tem problema. Mas eu quero dizer assim para vocês, o que vocês veem, porque eu notei que isso está muito natural nas pessoas, né? Elas desvalidarem seus orgulhos, e isso pode estar conjurando uma questão patológica daqui a pouco, pode estar gerando crenças, exatamente como tu falou, né? E aí eu queria ver o que vocês veem do geral, se vocês não veem assim, se vocês mesmos não pensaram, às vezes, uma conquista de vocês, indiferente da situação, do contexto de vida, indiferente desse contexto, mas conquistas de vocês que às vezes vocês acharam massa e depois, ao mesmo tempo, desvalidaram, porque, sabe, né? Deixa eu falar um pouquinho. Depois eu. Tá, vamos tirar a fichinha. Eu vi que a Rosane já levantou a mão e baixou ali.
Então, assim, quer falar, eu estava pensando, né, na pergunta do Lucas, porque respondendo a pergunta dele, sim, eu vejo isso é muito comum acontecer, das pessoas se diminuírem na verdade, né? O que acontece é uma diminuição. O que eu fiz é menos importante ou não tem tanta validade depois que tu começa a pensar e viajar, muitas vezes. Tu começa a te comparar com outra pessoa, com outra situação, enfim, e aí tu te comparando, tu sempre te diminui. Acontece isso muito, que eu percebo, é com os jovens, né? De uma idade, assim, eu não sei dizer muito bem a idade certa, mas em torno de 18 até 25 anos, tem essa cobrança, né? Porque por trás disso tem as redes sociais, e esses jovens começam a se comparar muito perante a colegas e situações, né? E tem uma vida, muitas vezes, assim, é uma fantasia, aquela vida não é real deles. E aí eles começam a se comparar. E acontece seguidamente, porque eu tenho relatos de algumas pessoas próximas, que vêm ao suicídio, tentaram cometer suicídio porque ela se diminui tanto e se acha tão fragilizada frente a um colega até de classe comparando, que aquilo que ela faz não é tão importante, porque o outro que fez é muito melhor, né? Ou pior, o pai e a mãe não estimula com frequência aquela situação, aquela ação que foi feita, né? Onde ele teria que ter o alicerce, o apoio, seria assim, um embasamento, ele não tem, né? E aí ele tem essa fragilidade toda que ele não sabe a quem recorrer. E quando que ele vai? Ele vai aqui, né? Na rede social, porque eles também têm muitas vezes problemas de conversar, dialogar, de contar, que nem assim, nós estamos conversando hoje, isso é muito difícil acontecer numa roda de jovens, né? Eles não conseguem conversar muito. Tem as exceções? Existem, né? Como tem aqueles também que vão atrás de um profissional, procurar um profissional, né? Mas é, assim, uma minoria, né? Então, essa pergunta que o Lucas fez foi bem pertinente, porque, sim, existem pessoas que estão cada vez mais se diminuindo. Eu, por exemplo, estou passando, né, muitos de vocês já sabem, uma situação bem pontual nesse mês especificamente. Minha mãe teve o Covid, na sequência teve um AVC neurológico, afetou todo o lado esquerdo dela. Foi um baque, a nossa vida virou de perna para cima, literalmente. Mas eu não deixei que essa situação me tomasse, assim, que me desestabilizasse totalmente. O que eu busquei? Eu não me vitimizei e disse sempre: meu problema não é menor do que o do outro, mas não é, né? Minha dor não é menor do que a de ninguém, nem maior. O que eu fiz então? Eu tenho apoio de muitos colegas que estão aqui, ligações diretas, mensagens dos profs também, né? Os profs começam a mandar mensagem para saber, isso fortalece, e eu me dedico a estudar, a ler, a tentar me superar. E aí foi a pergunta, então, eu quero falar para o Lucas da minha situação que eu ia trazer. Eu me orgulho do que eu estou fazendo, porque eu estou conseguindo dar conta das atividades, apesar de que o meu horário da minha noite é 6 da manhã, eu estudo, e assim, eu consigo dar conta, estou fragilizada, estou cansada, mas isso está me fortalecendo, né? Então, assim, eu não estou me diminuindo, sabe? Isso foi uma coisa que eu tive que aprender agora, em 40 dias, entendeu? Eu não tinha passado por uma situação dessa. Então, é bom, sabe? Eu me sinto muito bem. Mas as pessoas estão, sim, indo por essa linha, sabe? De que o que eles fazem é menos importante e eles não se sentem em condições de, às vezes, um desafio. Uma coisa muito simples, sabe? É muito simples. Por exemplo, participar de uma entrevista, um processo de entrevista. Eles acham que eles não têm condições de concorrer àquela vaga porque a empresa é uma empresa muito grande, é muito conhecida. Mas por que não, né? Tu tem tantas condições quanto o outro lá que já tem uma experiência na carreira. Um exemplo simples dos jovens de hoje que eu estou dando assim para vocês. É isso, Santiago falando. Não, muito bom. Tu foi no ponto que eu tinha pensado e queria ver, mas é exatamente isso daí, questões depressivas, sensacional, muito legal, valeu, Márcio. Bem bacana os relatos de vocês, né? Elisangélica. É minha vez mesmo? Não tem uma colega na frente, não? Acho que... Achei que tinha uma colega na minha frente que disse que queria falar. Então, Eneida. Pode falar, depois eu falo. Tá. Então, eu
Eu ia falar que hoje eu estou aqui no Sul há 1 ano e meio, né? Eu desisti da minha carreira lá do Norte, mudei radicalmente de cultura, de cidade, aos 40 e poucos. Estou mudando de profissão, né? Eu achei que não ia nem conseguir dar continuidade aqui, o curso, devido à pandemia e toda a mudança. E hoje eu me sinto orgulhosa de estar viva hoje. Perdi muitos amigos por Covid, amigos mais jovens do que eu, amigas, colegas de trabalho da minha idade, faleceram de Covid, que contraíram lá na faculdade que eu estava trabalhando. E eu me sinto vencedora por estar viva, embora eu moro aqui em Porto Alegre, não tenho parentes, mas graças a Deus até agora estou sobrevivendo. E eu achei que eu ia desistir de tudo e ia voltar atrás por causa da falta do mercado de trabalho, por eu não ter amizades. É difícil, eu não tenho ainda um ciclo de amizades, né? Não tenho família. Então eu achei que ia abandonar o barco. E estou aqui ainda, perseverando, vivendo um dia de cada vez. Não me sinto derrotada. Já saiu da minha cabeça aquele estigma de que sou vencedora se eu tiver um salário alto caindo na minha conta corrente todo mês. Já saiu aquilo de mim. Eu estou me conformando, eu estou feliz com a mudança que eu estou fazendo, né? De tudo. Até o meu corpo sentiu a mudança. A alimentação, o meio ambiente, tudo influenciou na minha saúde, na mudança. No primeiro inverno que eu passei aqui, eu pensei que, juro por Deus, eu pensei que eu não ia aguentar. O meu corpo não aquecia. Eu não tinha condição. O primeiro inverno que eu passei aqui, eu sofri. Mas aí já no segundo inverno que eu peguei ano passado, que eu cheguei bem no começo do primeiro inverno, então meu corpo já começou a reagir de outra forma, graças a Deus. Não tenho aquelas crises de dor de cabeça, ele aquece agora. Deu uma mudança. Meu corpo mudou para se adaptar para o frio. A minha alimentação, não como as mesmas coisas que eu comia lá no norte, né? Então mudou também. E tem coisas que eu não consigo comer, tem coisas... Então, assim, eu estou sobrevivendo. Eu que sou uma pessoa do cheiro, da comida, né? Então, assim, eu estou me adaptando aos novos cardápios. Aqui comem muita massa, né? E não tem as comidas do norte. Então, eu me sinto orgulhosa de estar onde eu estou mesmo, sem estar com a carteira assinada, com um salário espetacular, como eu sempre sonhei. Estou ganhando menos, bem menos, não. Mas eu tô me sentindo tão bem, tão tranquila. E outra, eu já cheguei aqui no Sul e já foi namorando, sabe? Eu cheguei aqui sozinha, eu mudei para o Sul solteira, sozinha, alone mesmo, assim, sem pensar em ninguém, não quero, coração limpo. Aí, de repente, voltei a falar com um amigo daqui e ele resolveu ir me buscar lá onde eu estava, lá em Santa Catarina. Aí ele me viu, e aí era assim, quando a gente conversava, ele só me via como vocês estão me vendo, daqui para cima. A gente conversava, só assim. Aí quando ele me viu toda, aí ele disse, namora comigo. Aí mudou tudo, aí nunca pensei que eu ia arrumar um namorado, e logo rápido. Então, eu estou tão feliz, porque quando eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, final de semana, eu era infeliz, eu tinha dinheiro todo mês na minha conta, tinha sucesso, eu tinha 600 alunos por ano, então, assim, eu chegava em casa, eu fazia de tudo para não chegar em casa sem sono, porque eu chegava em casa, só tinha as paredes para me receber no meu apartamento, entendeu? Era uma depressão, uma tristeza. Aí, eu fazia de tudo para chegar em casa tão cansada. Tinha dia que eu chegava em casa tão cansada de propósito, que eu tinha dia que eu não aguentava tomar banho. Eu me jogava na cama, bufo, desmaiava. Tinha dia que eu fazia isso de propósito. Eu cheguei em casa destruída, de tanto trabalhar, porque eu chegava em casa só tinha as paredes para me ver. E aí hoje eu tenho um namorado que é um companheiro já, que a gente já está, né, morando junto, esperando só papelada para casar, e eu estou mudando de profissão, estou dando continuidade no curso que eu achei que não ia ter por causa da pandemia, né? E graças a Deus eu estou com saúde, que é o
que hoje está todo mundo valorizando mais do que tudo na vida, a saúde, né? Aqui todo mundo já, infelizmente, entrou de luto, né? Por alguém, um amigo. Então, graças a Deus, nós estamos de pé. Todos nós aqui estamos de pé assistindo aula com a força divina, né? Obrigado, Elisa. Eneida? Respondendo, então, assim, pelo menos tentando, né, responder para o Lucas, a questão do orgulho, né? O problema é que a nossa cultura nos incentiva muito a não sentir orgulho dos nossos feitos, né? Através da família, através da religião, através da mídia, parece que a gente tem que ser sempre um degrau abaixo do outro. E isso mexe muito com a nossa autoestima, ou seja, aquele sentimento, aquela crença de desvalia, de que eu não mereço isso, ou eu não mereço aquilo, eu não mereço elogio. Aliás, tem pessoas que nem conseguem, nem sabem receber um elogio, né? Isso faz com que ela vá passando ao longo da vida quase que desapercebida no mundo pelos outros, né? E muitas pessoas confundem o orgulho com o egoísmo, né? Então, assim, tu ter orgulho dos teus feitos, para algumas pessoas, ou para a grande maioria das pessoas, parece que tu é um egoísta, né? Que só pensa em ti, que só olha para o teu umbigo. Mas não, nós temos que reconhecer os nossos defeitos, as nossas qualidades, as nossas virtudes, porque o ser humano é muito rico. A gente acaba esquecendo de regar, por exemplo, a nossa plantinha interior, né? O nosso eu, o nosso ego, a nossa estima por nós mesmos, né? E isso é uma coisa que está crescendo cada vez mais. E a mídia trabalha muito em cima desse sentimento. Parece que é pecado, parece que é crime tu sentir prazer e ter orgulho de ti mesmo. Então, essas crenças, né? O professor deve falar melhor do que eu sobre crenças aí. Elas acabam tirando o foco da gente e colocando o holofote no outro. Não tem nada de negativo, de ruim, de errado, sentir orgulho de quem nós somos e do que a gente faz. Esse é o meu entendimento, tá, Lucas? Obrigadão, sensacional. Tá? Ô, Elisa, tá vendo isso aqui? Que é? Tá falando com quem? César. Ah. Isso aqui é um bombom de Tupuaçu. Oh, delícia, lá do norte, né? Eu recebi de Macapá agora na Páscoa uma caixa de bombom de Tupuaçu. Depois eu te mando o endereço. Exótico. Ai, o Cupuaçu é maravilhoso. Eu morei em Manaus, né? Nossa, eu amava. Pode distribuir para nós, né, César? Eu, como penso gordo, eu nunca comi cupuaçu, mas eu já quero. Pode mandar que eu quero conhecer. Bom, é muito bom. Eu vou falar só uma coisinha aqui, professor, que a colega falou do orgulho, da internet, da rede social. Vou contar uma coisa aqui que eu não conto para ninguém. Vou contar para meus colegas, porque isso é de ser pensado. Eu parei de publicar no meu Instagram meus pequenos momentos no jardim, quando eu ia para a praia lá, meus passeios na praia, com um namorado novo, porque estava causando uma coisa, energia negativa das colegas lá do norte, das pessoas, até homens lá de onde eu morava, pessoas que me conhecem de outra cidade que eu já morei, estava causando uma certa coisa ruim, tipo, não sei se pode dizer que é inveja. E aí eu fiquei sabendo que outra colega falou, aí outra pessoa foi visitar minha mãe na outra cidade, disse que estava sentindo uma inveja branca de mim, assim, aí eu parei de publicar porque teve uns boatos, umas coisas ruins, porque lá no norte é diferente. As pessoas têm outra cultura, quando vê uma pessoa se dando bem na internet, até se afasta, porque não consegue lidar com aquilo, do sucesso da pessoa. Uma simples foto num jardim, porque o jardim é maravilhoso, aí tu tira foto aí com as hortênsias, né? São aquelas bolas de flores bonitas, uma coisa diferente. Aí a pessoa já desperta
coisa ruim nas pessoas. Então, assim, eu parei completamente. Porque a minha amiga que saiu do Acre também, para ir para Itália, ela conheceu o italiano, casou e foi para a Itália, e está lá na Itália. Aconteceu a mesma coisa com ela. Ela parou um tempo de publicar as coisas dela com o marido dela, porque ela disse que toda vez que publicava, tinha muita briga em casa, muita briga, e que a mulherada que está solteira lá, até as casadas também, estavam... Ela estava sabendo de coisas, né? Que fica, porque a cidade pequena é onde diz para um, que diz para outro, e acaba batendo numa amiga dela aí que conta para ela. Aí lá na Itália ela fica sabendo das coisas. Então, assim, é uma coisa de se pensar. Eu não sei se as colegas ou os colegas já perceberam isso, quando publica momentos de felicidade, momentos de prazer na internet, um momento de sucesso, a conclusão de um curso, você joga esse curso maravilhoso, assim, o certificado na sua rede social. Vocês não sentem uma pontada de inveja, energia negativa do outro lado? E aí começa aquela competição, aí lá vai outras pessoas publicando mais coisas que é para competir contigo. O que eu vou confessar, eu não sou competitiva. Eu não gosto de competir. Se tem alguém brigando por alguma coisa que é minha, eu não gosto de competir, tipo namorado. Nunca gostei de brigar por aquele namorado, para ele ficar comigo, disputar alguém, ou um troféu, um prêmio. Eu gosto de ir bem calma, sem briga, sem aquela competição louca, porque tira a gente do sério, né? Qualquer competição. Eu me esforço no grupo, quando eu tenho que mostrar trabalho, resultados, mas não passar por cima de ninguém, nem ganhar, que é para outra pessoa ser humilhada. Eu fico constrangida quando eu humilho outra pessoa. Eu acabo humilhando com o meu sucesso a outra pessoa, por isso que eu não gosto de competição também, porque é inevitável humilhar o outro grupo ou a outra pessoa. Não sei se me entendeu, mas eu quis falar da rede social com a exposição do orgulho, do sucesso. Ok. É normal, olha que interessante, né? Que importante e interessante tudo que vocês trouxeram. Quando a gente trabalha uma aula sobre esquemas, a gente acaba falando sobre os nossos esquemas, os nossos modos de enfrentamento, né? Sobre as coisas que para nós, os nossos pontos de fragilidade, aonde nos machuca. E é bem assim, eu achei tudo muito interessante. Eu queria dar um fechamento, então, para o nosso encontro de hoje, né? Tem mais alguém que ficou de falar? Só queria perguntar antes. Né? Então, vou fazer só um fechamento assim, para esse momento bonito que vocês proporcionaram para nós agora, né? de importante reflexão, né? Bem de alunos mesmo da psicologia. Né? Essa questão do orgulho, assim, eu queria só terminar falando sobre orgulho. Ali te deixei a indicação de um livro da Ayn Rand, chama A Virtude do Egoísmo. Tirando a visão que ela é super anarco-liberalista, ela odeia o esquerdismo, tirando esse lado dela, sabendo, assim, tirar essa visão um pouquinho extremista que ela tem, né? Nada contra, nada a favor, né? Mas ela fala muito sobre orgulho, sobre a importância de a gente se amar, se colocar em primeiro lugar, a visão sobre o egoísmo, que é um pouco distorcido na sociedade. Isso eu acho válido, eu acho interessante. Para quem quiser, né? Aí está uma sugestão. Acho que sim, tem essa questão cultural que a Neida trouxe, né? Qual a tendência a gente ouvir quando a gente fala assim, como tu tá bonita, né? São teus olhos. A gente nega, isso é um negar do elogio, né? Não sou eu que tô bonita, ou não sou eu que tô bonito, são os teus olhos, né? Não, obrigado, que bom que tu me vê assim. A gente aceitar o elogio é muito difícil na sociedade. E aí entram coisas culturais, né? Que às vezes existe a culpabilidade da prosperidade, que entra, como a Eneida falou muito sabiamente, todos aqui corroboraram, né? De questões de religião, de cultura mesmo, né? E eu tá falando aqui uma pessoa que é religiosa, sou filho de ex-padre, né? Mas eu sei também observar que existem coisas aí de influência na nossa cultura que às vezes demonizam a prosperidade, né? E a gente carrega isso com a gente, nosso DNA, né? Nosso DNA cultural, né? E que outras pessoas trouxeram aqui, a Eneida também trouxe, né? Existe uma diferença entre orgulho e ser snob, ser prepotente. Existe uma diferença. É bom ser orgulhoso.
Orgulhoso reflete o amor próprio, a gente valorizar nossas conquistas, como o Lucas trouxe, a Ana trouxe, como a Elisangélica trouxe, como o César trouxe e demais, né? Eu posso estar esquecendo de citar a Márcia. A gente tem que ser apaixonados por nós mesmos, né? Quando a gente é snob e a gente é prepotente, a gente está suprindo necessidades com meios de enfrentamento disfuncionais. Agora, quando a gente é orgulhoso, a gente está ressaltando as nossas potencialidades. Eu quero terminar hoje essa nossa aula, nesse momento quase que de comunhão, fazendo uma chamada para reflexão. Por que é bom a gente se apaixonar por uma outra pessoa? A gente se apaixona por um dos motivos pelos quais é bom de se apaixonar por alguém é porque quando a gente se apaixona por outra pessoa, a gente se apaixona por nós mesmos. Por quê? Porque a gente quer mostrar o nosso melhor para a pessoa. A gente volta a se apaixonar pelas nossas coisas, né? A gente quer fazer uma comida gostosa, mostrar como a gente é bom cozinheiro, a gente quer cantar uma música que a gente gosta, tocar no violão, no piano, a gente quer recitar uma poesia, a gente quer falar sobre o nosso trabalho, a gente quer falar sobre as coisas que para nós são importantes. Então, quando a gente se apaixona pelo outro, a gente se apaixona por nós mesmos. E a gente ativa o orgulho interno. E como é gostoso sentir isso. Por isso que é gostoso amar e se apaixonar. Porque não se trata só do outro. Se trata muito da gente se conectar com o nosso amor próprio, com os nossos orgulhos, aquilo que nos faz bem, né? Então eu queria terminar assim, com essa reflexão que não é só minha, é assim, eu estou trazendo baseado no que vocês trouxeram, naquilo que vocês acenderam dentro de mim para eu ressignificar e trazer de novo para o grupo com essa reflexão. Tá? Quero desejar, assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um áudiozinho, tá? Com uma orientação para a prova. Eu vou largar lá no grupo depois, tá? Para a gente não se estender muito. Uma orientação, né? Dizendo mais ou menos como é que eu vou organizar essa prova, para onde vai ir, enfim, tá? Vou botar também um textinho lá nos arquivos, vou avisar lá no nosso grupo, no WhatsApp, tá? Mas eu quero terminar esse momento não com essa orientação para a prova. A prova você já sabe o que vai cair, são essas duas aulas, a aula, né, que trazia essa introdução à história, né, das disciplinas comportamentais, cognitivas e de terceira onda, e depois abordagem focada em esquemas, né? Agora, o que eu vou solicitar, eu mando nesse áudio para vocês, mais ou menos no formato da prova, mas o principal que eu queria hoje era isso, né? Vocês saírem com essa reflexão, por que nós nos apaixonamos, por que é gostoso essas sensações dopaminérgicas, serotoninérgicas, porque a gente se conecta com a gente mesmo, com a nossa paixão, com o nosso amor próprio. Tá? Quero desejar a todos uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana e bons estudos. E uma boa produção. Não se esqueçam do trabalho também, que é para o dia da prova, a entrega. Tá? Espero que essa aula tenha ajudado. Os bons estudos são meus parentes. É. Os bons estudos são meus parentes. Sim. Professor. Isabel. A nossa prova é semana que vem? Não, né? Não, semana que vem. É dia 30. É dia 30? Semana que vem é dia 30. Tô adiantando. Deixa eu ver aqui. Semana que vem é dia 30. Trabalho e a prova, né? Tá aqui. Entrega do trabalho e a prova. Deixa eu só confirmar. Me ajuda, Isabel. Peraí, Dia 30, sexta. Eu tô louca, então. Dia 30 tem a prova, tá aqui, mais o trabalho. Tô até abrindo aqui o plano de ensino, Não quero achei que era seminário, não é? Que a gente ia falar sobre o trabalho, não? É só para entregar? É só entregar. Só entregar e a prova. O seminário é em social, Isabel. Tem o seminário da manhã também, Isabel. Sim, da saúde, né? Tá bom, pessoal. Ó, uma boa noite a todos. Fiquem bem, tá? Tchau. Tchau, boa noite.